Vamos ao 18º vídeo da nossa aula 2. Falaremos agora sobre subgrupos normais e grupos quocientes. Bem, primeiro vamos falar sobre multiplicação de subconjuntos. Sejam G com a operação ponto um grupo e A e B dois subconjuntos de G. Definimos então o produto dos subconjuntos A e B por... Bem, se A ou B forem vazios, então a gente diz que o produto A vezes B vai ser o vazio. Mas se nenhum dos dois é vazio, então o produto de A vezes B é x vezes y, onde o x está em A e o y está em B. Faz sentido porque essa operação aqui é a operação definida em G. Exemplo. Suponha que G seja o grupo de Klein, aquele grupo de ordem 4 que falamos antes, onde todo elemento é inverso de si mesmo. Então, nós pegamos o conjunto A formado pelos elementos E e A, onde é o elemento neutro do grupo, e B pelos elementos B e C. Então, quando a gente vai fazer o produto A vezes B, nós temos E vezes B, E vezes C, depois A vezes B e depois A vezes C. Bem, E vezes B é o próprio B, E vezes C é o próprio C, A vezes B vai ser C também, e A vezes C vai ser B. Então a gente fica com esse conjunto que é exatamente esse. Coincidência aqui é o conjunto B. Um outro exemplo, que também por sinal dá o conjunto B, é por pura coincidência, tá certo? Não há nenhum motivo específico para isso. Considere o conjunto G como o conjunto dos números reais sem o zero. Então você tem os números reais positivos sendo o conjunto A, e você tem os números reais negativos como sendo o conjunto B. Então o produto A vezes B vai dar só números negativos, porque você vai estar multiplicando positivos por negativos. Então você tem que A vezes B também é B nesse caso. Bem, aí a gente vai definir subgrupo normal. Um subgrupo N de um grupo G é chamado subgrupo normal ou subgrupo invariante se para todo x pertencendo a G se verifica que as classes laterais à esquerda de x são iguais às classes laterais à direita. Ou seja, as classes laterais à esquerda e à direita para qualquer x são iguais. Exemplo. Os subgrupos triviais G e aquele que tem só o elemento neutro de G, eles são sempre subgrupos normais. E claro, se G é abeliano, então todo subgrupo de G é normal, porque vai comutar o x com qualquer elemento de N. Aqui dos dois lados dessa igualdade vai dar os mesmos resultados. Outro exemplo. Considere G igual a D4. Se não lembra, assiste um dos vídeos lá do início, onde a gente mostrou o grupo diedral, que era justamente obtido a partir do quadrado, onde fazíamos rotações e translações no quadrado para obter esse grupo. Bem, ele é formado por esses 8 elementos aqui, e ele tem um subgrupo formado por 4 elementos, que é esse subgrupo H. Então temos apenas duas classes, né? Porque se o H tem 4 elementos, só restam os outros 4 elementos para formar a outra classe, já que o número de elementos em cada classe é sempre o mesmo, e eu tenho um subgrupo H com 4 elementos, então quando eu penso no quociente de G por esse subgrupo H de 4 elementos, só vão dar as duas classes. Então uma das classes eu pego o próprio H, e a outra eu pego, por exemplo, um elemento como 3, que não está em H, e aí 3 é operado por H, ou à direita ou à esquerda, não importa, vai dar sempre essa classe aqui, que são justamente os elementos que não estão em H. Esse exemplo nos motiva a demonstrar a próxima proposição. Então, proposição: sejam um grupo G e um subgrupo H de G, tal que o índice de G sobre H é 2, ou seja, tal que só existam duas classes laterais de H em G. Então G sobre H vai ter apenas 2 elementos. Nesse caso, H é um subgrupo normal de G. Vamos provar isso?
Bem, se o índice de G sobre H é igual a 2, então G sobre H só tem duas classes para algum A diferente do H, a classe A vezes H e a outra classe é o próprio H. Sendo assim, dado x pertencendo a G, temos que x vezes H vai ser igual ao próprio H, que vai ser igual a H vezes x, se o x estiver no H. E se o x não estiver no H, então o x vezes H vai ser um A vezes H qualquer, que vai ser igual ao x vezes H, porque não temos outra possibilidade, né? Se o x está no H, todos os produtos por H continuarão em H. E se o x não está no H, vai gerar-se a outra classe. Portanto, se o índice de um subgrupo ele é igual a 2, esse subgrupo é normal. Proposição: seja N um subgrupo normal de um grupo G. Então, para quaisquer A e B que eu pegar em G, A vezes N multiplicado por B vezes N vai ser igual a A vezes B vezes N. Bem, aqui nós vamos usar o produto de subconjuntos como tínhamos falado antes. Bem, demonstração. Se você pega x pertencendo a A vezes N vezes B vezes N, ou seja, estamos pegando um elemento neste conjunto, então a gente tem que x se escreve como A vezes N1, onde N1 vai ser um elemento de N, vezes B vezes N2, onde N2 também é um elemento de N. Como estamos diante de uma estrutura associativa, então dá para fazer essa multiplicação dessa maneira. Ora, mas aqui eu tenho N1 vezes B, mas N é um subgrupo normal. Portanto, se eu tenho N1 vezes B, existe também o B vezes N3. É um outro número qualquer, um outro elemento qualquer do subgrupo normal N. Então eu vou ter que, posso escrever esta expressão, este elemento, dessa forma, onde N3 é um elemento do subgrupo normal N e o N2 também é um elemento do subgrupo normal N. Ora, mas como estamos diante de uma estrutura associativa, posso mudar a posição desses parênteses e eu tenho que isso pode ser escrito como A vezes B, N3 vezes N2, sendo que N3 vezes N2 é um elemento de N. Então, este elemento pertence à classe AB vezes N, a classe à esquerda do N, formada por A vezes B. Bem, todos esses símbolos N1, N2 e N3 estão em N, logo nós acabamos de provar que AN vezes BN está contido em AB vezes N, porque nós pegamos um elemento deste lado aqui da igualdade, um elemento neste conjunto, e mostramos que esse elemento vai estar também nesse outro conjunto aqui, no conjunto da direita. Portanto, o conjunto da esquerda está contido no conjunto da direita. Por outro lado, seja x pertencendo a vezes b vezes n, ou seja, um x nesse conjunto da direita aqui da igualdade. Então, x se escreve como a vezes b vezes n, onde n é um elemento do subgrupo normal n. Pela associatividade, eu posso escrever isso dessa maneira. E pelo fato de que n é normal, eu posso mudar aqui a posição do b vezes n, sabendo que existirá um n1 em n, tal que eu posso escrever n1 vezes b. E agora, usando de novo a associatividade, eu sei que posso escrever dessa maneira, e posso então escrever colocando o elemento neutro de n aqui junto com o b, de tal maneira que eu tenho a vezes n1, que vai pertencer a vezes n, e eu tenho b vezes o elemento neutro de g, que vai pertencer a b vezes n, porque o elemento neutro de g pertence a n. Onde, naturalmente, n e n1 são símbolos que representam elementos de n. Logo, a vezes b vezes n está contido em a vezes n vezes b vezes n, porque nós tomamos um elemento neste conjunto e mostramos que esse elemento também estará contido no conjunto da direita, da esquerda. Portanto, o conjunto da direita na nossa igualdade também está contido no conjunto da esquerda. Isso significa que esta inclusão junto com essa nos garante a igualdade entre esses dois conjuntos.
Uma observação: note que essa proposição mostra que a multiplicação entre as classes laterais é fechada no quociente G sobre N, quando N é subgrupo normal de G. Isto nos permite enunciar e provar a seguinte proposição: seja N um subgrupo normal de um grupo G, então o quociente G sobre N, com a operação dada, da forma que fizemos anteriormente, AN vezes BN igual a AB vezes N para todo A e B pertencendo a G, é um grupo. Vamos provar que de fato é um grupo. Bem, primeiro temos a associatividade. Vamos observar o produto de três dessas classes. Então eu teria AN vezes BN vezes CN e vamos pensar associando dessa maneira. Então esse produto aqui dentro do colchete, pela nossa definição, ele é AB vezes N. E aqui deixamos a classe C vezes N por último. Ora, mas agora o produto pela nossa definição vai ser A vezes B vezes C vezes N. E agora, usando a associatividade em G, a gente pode escrever isso dessa maneira. Ora, mas se está escrito dessa maneira, pela nossa definição, a gente pode escrever o A vezes N e o B vezes C vezes N em separado. E agora, usando de novo a nossa definição, B vezes C vezes N pode ser visto como produto dessas duas classes laterais. Ora, mas isso prova exatamente a associatividade, porque nós começamos com os colchetes nessa posição e terminamos nessa outra aqui. Pois bem, a operação então é associativa. Precisamos ver então a existência do elemento neutro e a existência dos inversos. Bem, dada uma classe AN em G sobre N, existe o elemento EN pertencendo a G sobre N, tal que qualquer classe A vezes N que multiplique esse elemento E vezes N, pela nossa definição, podendo inclusive ser a operação ao contrário, vai ser A vezes E vezes N, mas isso vai ser a própria classe A vezes N. Portanto, essa classe E vezes N se comporta como elemento neutro para essa operação no quociente G sobre N, onde é o elemento neutro de G. E por fim, dada uma classe A vezes N pertencendo a G sobre N, existe o A menos 1 vezes N pertencendo a G sobre N, tal que A vezes N vezes A menos 1 vezes N é esse produto, e pode ser num dos sentidos ou no outro. Isso vai ser A vezes A menos 1 vezes N, só que A vezes A menos 1, que existem porque estão em G, isso é igual ao elemento neutro de G, que é E, e aí a gente tem que o A vezes N vai ter o A menos 1 vezes N como seu elemento inverso. Os itens 1, 2 e 3 demonstram o que queríamos. Bem, deixemos o próximo exemplo para o próximo vídeo.